Doutora Mônica Bandeira, seja muito bem-vinda ao Real Time On. Obrigado mesmo por a senhora ter vindo aqui. Doutora Mônica é ginecologista da Fundação SECOM há 32 anos. Essa aqui é a sua poltrona. Fique à vontade, doutora Mônica. Muito obrigada. E a senhora também é gerente do serviço de ginecologia da Fundação. Da Fundação SECOM, exatamente. Doutora, eu quero lhe dizer que é um prazer recebê-la aqui. A gente já se encontrou em diversas pautas, mas a gente vai conversar já após a vinheta. Pode rodar. A gente está no mês de março e ele é emblemático. A gente precisa falar sobre o câncer de colo de útero. E para a gente falar sobre isso, a gente precisa de referências. E essa doutora que está aqui ao meu lado, eu estou usando esse pronome essa por conta de ser uma referência quando a gente trata desse assunto. Ela está há 32 anos, como eu falei lá na Fundação SECOM, ela e o Dr. Gerson, assinam um trabalho absurdo de tentar evoluir em procedimentos que, do ponto de vista de um cirurgião, de uma ginecologista como ela, são procedimentos simples, mas que fazem a diferença na vida da mulher. Doutora, muito obrigado mesmo por ter vindo. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. E eu gostaria, no início, de agradecer o convite, tá? Caio, muito obrigada pela oportunidade, parabéns à Real Time pela iniciativa. E eu fiquei muito impressionada com a dedicação de vocês à estrutura, parabéns mesmo. Aqui a gente está fazendo uma prestação de serviço, né? É isso. Nós estamos no Março Lilás. O Março Lilás, na realidade, é o 5º ano que está acontecendo. É um mês que faz parte do calendário oficial do Estado do Amazonas, do governo do Estado do Amazonas, e é um mês que é para dar luz, para focar a tragédia que nós vemos há décadas em relação ao câncer de colo do útero. É uma tragédia absurda. O número espanta de mulheres que morrem mensalmente, e eu vou lembrar, eu estou falando do Amazonas. São mulheres que morrem mensalmente aqui no estado. É mais de uma por dia se a gente dividir por 30. Exatamente. Eu trouxe para vocês os dados oficiais. Inicialmente eu queria dizer e enfatizar, nós vivemos uma tragédia evitável há décadas. Eu estou na Fundação como ginecologista há 32 anos. E nada mudou. Então, está na hora realmente da gente enfrentar essa questão. Nós temos uma dívida histórica com as mulheres desse estado do Amazonas, com os filhos órfãos dessas mulheres. Como vocês vão ver aqui, que a gente vai colocar na apresentação, nós temos... Pode colocar. Então, nós temos aqui, como eu sempre digo, nós somos um celeiro de uma tragédia evitável. Só para vocês terem uma noção, a tragédia é tamanha, porque eu estou falando do único tumor humano, que é o câncer de colo do útero, que tem causa conhecida, que é o HPV, um vírus adquirido sexualmente, é o papiloma vírus humano, e que é 100% evitável. Então, nós vivemos verdadeiramente essa tragédia, e aí, Herbert, eu queria mostrar, para as pessoas terem uma noção, pode colocar o próximo, quantas mulheres morrem por mês no nosso estado há anos. A média dá ali 23 óbitos por mês. E são, em média, 270 mulheres por ano, há décadas. Nada mudou. Então, se nada mudou, se essas mulheres continuam adoecendo de um câncer que é 100% evitável e morrendo por um câncer que é 100% evitável, esse jogo tem que ser mexido. As regras têm que ser mexidas, né? A senhora diria que é uma combinação de fatores, doutora, porque... conscientização, a questão de eu entender que eu preciso fazer um preventivo, que eu preciso visitar a ginecologista, que eu preciso ir lá, e também dar oportunidade de acesso a serviços tão básicos. Exatamente. Eu vou mostrar o próximo diapositivo, pode colocar? Pode colocar, Eda. Eu queria mesmo enfatizar, Caio, muito obrigada pela oportunidade. Nada, uma imagina. mulher leva de 10 a 15 anos para ser acometida por uma doença 100% evitável. Como é que acontece o câncer de colo do útero? Acontece exatamente assim. Quem causa câncer de colo do útero? É o vírus chamado HPV, numa relação sexual, ele entra no colo do útero e muda o comportamento dessas células. Na mudança do comportamento, essas células começam a se multiplicar de uma forma diferente.
E aí daquelas inflamações que a gente chama de NIC, aquela siglazinha ali, que são as inflamações pré-cancerosas, são as inflamações pré-malignas. É muito tempo, 10 a 15 anos até chegar no câncer. Então começa com uma pequena inflamação que a gente chama de grau 1, que é o NIC1, que é a inflamação de baixo grau ainda. Tem algum sintoma? A pessoa sente alguma coisa? Absolutamente nada. Essa sua pergunta é extremamente oportuna. Por que uma mulher precisa fazer preventivo sem estar sentindo nada? Porque nenhuma... Pode voltar aquela imagem ali, Herbert? Porque nenhuma dessas inflamações antes do câncer não dá corrimento, não dá coceira, não dá dor, não dá sangramento. Elas são assintomáticas. Então, essas inflamações, grau 1, grau 2, grau 3, elas aparecem no exame de preventivo de Papa Nicolau. Esse é o grande objetivo de se fazer um preventivo. Bom, e aí, do que você me perguntou, o que é que falta para que haja realmente um enfrentamento dessa doença? Exatamente isso, conscientização. A educação é a base de tudo. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que esse triângulo mostra. É o tripé do enfrentamento, da prevenção desse tipo de câncer. Então, tudo começa pela educação, como nós estamos fazendo, a educação, orientação séria, baseada na ciência, baseada em evidência. E aqui a gente evita dessa forma aqui, olha, como a gente está apresentando, Herbert. Não, antes, Herbert. Esse é o vídeo que... É o triângulo. É o triângulo, mas o que ela estava mencionando, a doutora mencionando, então, que é o preventivo ali, né? É o básico. Então é assim, como é que a gente evita? Vacina contra HPV, a vacina, existe um movimento mundial iniciado pela senhora, eu lembro muito bem no governo Omar, se eu não me engano. Exatamente. Lá atrás, eu cobri isso. A senhora de forma muito intensiva, lutando para que meninas que estão na rede pública, exatamente, meninas naquela faixa etária, fossem vacinadas. E aí a gente esbarra num problema que é tão antiquado, doutora, que dá às vezes vergonha de falar, porque já era para a gente ter evoluído nisso. Foi a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu fiz quando a senhora chegou aqui no prédio. Ainda tem preconceito com isso? Tem, a gente vai voltar, tá, Heber? Existe ainda essa questão da vacina contra HPV? Pode voltar lá, Heber, o triângulo. O triângulo. Existe uma questão cultural, existem questões religiosas. Então, a vacina contra HPV é uma vacina que é fabricada da capinha do vírus, não é vírus vivo, é só a capinha do vírus, chamada HPV. Ela é uma vacina extremamente segura, eficaz, é gratuita essa vacina. Nós fomos, você acompanhou várias vezes, nós conversamos várias vezes na época. Em 2013, nós fomos pioneiros no Brasil a vacinar gratuitamente as meninas. O Amazonas foi pioneiro no Brasil e o Manaus foi a primeira capital a vacinar gratuitamente. E nós temos essa vacina, no ano seguinte, o Ministério da Saúde colocou disponível para todo o Brasil. Essa vacina é para ser realizada das meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade. São necessárias 2 doses. E é gratuita essa vacina. Então, aqui eu quero fazer um apelo aos pais, aos avós, aos padrinhos, aos amigos, que levem suas crianças para fazer seus pré-adolescentes a serem vacinados. Está nos postos de saúde essa vacina. É uma coisa importantíssima. A partir do momento que uma mãe leva o seu filho a fazer a vacina, ela se lembra de si mesma. Meu Deus, será que o meu pré-natal está em dias? E aí a gente volta mais uma vez, aquele triângulo. A gente tem a vacina contra HPV, a gente tem o exame de preventivo de Papa Nicolau. É importante dizer para as mulheres que esse exame é importantíssimo fazer sem estar sentindo nada. Depois que já está com as hemorragias tal, do câncer do colo do útero, já não é prevenção, já é tratamento, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí, a mulher que faz esse preventivo com um único objetivo, detectar aquelas inflamações que eu mostrei, NIC1, NIC2, NIC3, que vem antes do câncer. Detectou essa inflamação, a mulher precisa fazer uma pequena cirurgia, é o triângulo mesmo. É o triângulo. Então, ali... Sai desse período de prevenção, de vacina, prevenção, e ali tem escrito tratamento não do câncer, eu estou falando um tratamento preventivo, que é para a mulher evitar que ela evolua para um câncer de colo do útero. Só que a senhora já me falou 3 pontos de evitar. 3 pontos, então, é o tripé, né? Vacina contra HPV, as mulheres já iniciaram sua vida sexual preventivo todos os anos, sem estar sentindo nada. E se detectou essas inflamações que vêm antes do câncer, que são as inflamações grau 1, grau 2, grau 3, essas mulheres precisam fazer uma pequena cirurgia que a gente chama de conização. Eu trouxe um videozinho para mostrar o que é essa cirurgia. É uma pequena cirurgia que a gente vai tirar a parte doente, vai mostrar aí, olha.
A gente coloca o famoso espectro, que o pessoal conhece como bico de pata, ali está o colo do útero, né? A gente vai passar uma substância marrom. O que não fica marrom é a parte que está com a inflamação pré-cancerosa, pré-maligna. Faz uma anestesia local, igual a anestesia de dentista, tá? E com um aparelhinho especial que a gente chama de bisturi de alta frequência, a gente vai tirar a parte que tem a inflamação pré-cancerosa antes do câncer em forma de cone. A gente está tirando aí, é uma cirurgia realmente pequena, a gente faz, a paciente vai embora para casa. Claro que sangra e a gente cauteriza, terminou, faz um pequeno curativo e a paciente vai embora para casa. Esse colo do útero, ele leva em torno de 45 dias para cicatrizar. Então, a única orientação que a gente dá para essas mulheres depois de passar por essa cirurgia é que elas não podem ter relação sexual durante 45, 50 dias, que é o tempo da cicatrização do colo do útero. E aqui, Caio, é importantíssimo dizer o seguinte, que há muitos anos, o único local que faz conização no estado, eu estou falando de SUS, tudo que eu estou falando é SUS, que é o impacto, só se resolve essa questão se a gente abordar a questão do Sistema Único de Saúde, né? Da medicina pública, medicina desenvolvida nos hospitais públicos. E só o SECOM, durante muitos anos, faz essa cirurgia chamada conização. Começou recente agora no Delfina e na Policlínica Gilberto Mestrinho, depois de muitas reuniões e tal. Mas isso eu fui lá, a senhora me mostrou numa reportagem que eu fiz para a TV que eu trabalhava anteriormente, e a senhora mostrou, igualmente como está fazendo aqui, o passo a passo. Mostrou até o equipamento, que naquele momento só existia um equipamento, um ou dois. Exatamente. E agora está cada vez mais possível. Isso. Então, o que é que está acontecendo? Na gestão do Dr. Gerson Mourão, o Gerson é um parceiro de 32 anos. Quando eu comecei em 1991 no SECOM como ginecologista, ele estava começando lá como mastologista. E hoje é o nosso diretor-presidente. Por então, 2 gestões já, né? 2 gestões. Então, é claro que a gente tem o apoio do governo estadual, do secretário estadual de saúde, porque tudo é uma questão política. Então, a gente precisa do apoio para as coisas acontecerem. E o doutor Anuar está todo dia lá, se não duvidar, ele está semanalmente lá olhando a obra, olhando tudo. Aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Anuar Samad, que é o nosso secretário estadual de saúde, e ao nosso governador do estado do Amazonas, doutor Wilson Lima, que sem eles a gente não teria como desenvolver. E aí o que é que aconteceu? A gente conseguiu, em 2019, equipar com novos aparelhos os consultórios ginecológicos, esse aparelhinho que corta o colo do útero, para que a mulher não tenha câncer de colo do útero, que a gente chama de CAF, bisturi de alta frequência. Então, foi uma outra roupagem, né? Antes a gente tinha uns consultórios muito fúnebres, então virou, você olha e realmente se sente bem. Mesa ginecológica top, coposcópio, que é o binóculo que a gente precisa para ver o local que a gente vai cortar, top. O aparelho, o bisturi de alta frequência, top. Então, de 2019, a gente tem evoluído, tem acontecido uma verdadeira revolução no enfrentamento ao câncer de colo do útero. Eu converso com o Dr. Gerson quase que diariamente. Pronto, e o exatamente. que ele diz é isso. É uma luta permanente. É uma luta que está dando resultado. E Caio, o mais difícil de tudo é exatamente sensibilizar os nossos gestores públicos. Você sensibilizar os gestores públicos e mostrar a necessidade é o que faz a diferença. Não só isso, é mostrar, sensibilizar e ter a resposta dele positiva, né? De ação, para que eles ajam, que a gente precisa primeiro que eles aceitem, que eles entrem na nossa luta, nesse enfrentamento, e que através do poder de decisão, libere grana, dinheiro para a gente fazer as coisas. Sem grana não tem saúde, é impossível. É isso. E aí, a partir do momento que a gente equipou com novos aparelhos, o serviço de ginecologia da Fundação SECOM, surgiu a ideia da gente construir o Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero por uma questão humanitária. A gente já está, como eu falei, eu estou lá no SECOM há 32 anos. Então, esse aí é o CEPICOLO, que é um Centro Avançado de Prevenção. Essa imagem eu tenho no meu celular. Exatamente. Essa imagem. Pronto. Então, aí mostrando como estão as obras agora do CEPICOLO. É um hospital-dia, é anexo à Fundação SECOM. É um hospital-dia de mais ou menos 820 metros quadrados, com 4 salas cirúrgicas, 4 consultórios ginecológicos. Essa obra aí é só de um piso, né? E um anfiteatro para fazer curso, treinamentos.
e provavelmente deve estar pronta nos próximos 90 dias. Né? Que vitória! Todos os equipamentos já estão comprados, estão guardados na Fundação SECOM, e esse aí realmente vai ser o símbolo vital do combate ao câncer de colo do útero no Amazonas. Aí será exclusivo para fazer conizações. As conizações sairão de dentro da Fundação SECOM e serão realizadas só aí. E agora em 4 salas. 4 salas cirúrgicas, 4 consultórios ginecológicos, um anfiteatro para a gente fazer curso, simpósio e atualização. Isso aí é um marco histórico, realmente, no enfrentamento ao câncer do colo do útero. Para quem não sabe, isso aí fica, quem passa na Avenida Dom Pedro ali, aquele muro que anteriormente tem um ponto de ônibus, bem na lateral, por trás daquele ponto de ônibus tem agora essa construção, essa edificação. Ao lado da Fundação SECOM, é o anexo da Fundação SECOM. Então isso aí é um momento histórico que a gente está vivendo, a gente precisa, e a pergunta é, por quê? Porque eu fui muito questionado, doutor Gerson também, por que construir um centro de prevenção ao lado de um hospital do câncer? Por uma questão humanitária. São décadas, nós temos uma dívida histórica com os filhos órfãos dessas mulheres, que vêm morrendo há anos. E essas mulheres, elas têm nome e CPF. Ela deixa seus filhos órfãos, muitas delas eram arrimo de família. E do interior também. Né? As pacientes do interior, tudo é com muita dificuldade. Então, nós realmente vamos brindar o ano de 2023 com um avanço gigantesco que a gente chama de CEPCOLO, que é esse Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, do Amazonas. E, Caio, deixar bem claro que a maioria das mulheres que chegam na Fundação SECOM com câncer de colo do útero, infelizmente, já chegam numa fase muito avançada. Todo câncer, ele tem fases, até para a gente saber qual vai ser o tipo de tratamento. Aqui eu não estou mais falando de conização, eu estou falando do próprio câncer do colo do útero. Essas mulheres, a maioria, Caio, e quem está me assistindo agora, elas entram pela urgência da Fundação SECOM, com hemorragias absurdas, como elas falam, doutora, eu vi o de fralda, porque aquela hemorragia não vai parar. Não tem remédio para aquela hemorragia. Só vai parar, que é o sintoma principal, o sinal principal do câncer de colo do útero. São hemorragias absurdas. Essas mulheres vivem nos pronto-socorro fazendo transfusão de sangue. E só vai resolver quando ela fizer seu tratamento. E o tratamento que elas precisam fazer, basicamente são 3, né? É o tripé. Cirurgias extremamente radicais, são cirurgias grandes. Não é só retirar o útero como as pessoas pensam, é uma cirurgia grande. Isso. Exatamente. Tira o útero, tira um pedaço da vagina, ovário, trompa, as ínguazinhas que tem dentro da pelve, que a gente chama linfonóide, para saber se elas não têm que complementar. A maioria precisa complementar com radioterapia e com quimioterapia. Além da questão humanitária, tem a questão financeira. Não é muito mais fácil você prevenir, gastar pouquinho com a cirurgia que custa, pelo SUS, R$300, que é a conização, do que milhões, são 20 milhões de reais por ano a Fundação SECOM gasta só para câncer de colo do útero, exclusivamente câncer de colo do útero. Além do principal, ao meu ver, que é o sofrimento dessas mulheres. E a maioria, uma grande parte, melhor dizendo, chega numa fase que, infelizmente, não dá nem para fazer radioterapia, nem quimioterapia, nem cirurgia. Porque como é que uma mulher morre por câncer de colo do útero? Ela morre por insuficiência renal. O rim não funciona, nós não vivemos sem rim. Então, elas entram pela urgência da Fundação SECOM para fazer diálise, para ter a oportunidade, a chance de começar a fazer uma radioterapia e quimioterapia. Infelizmente, a maioria já chega numa fase já que não dá para tratar. E a maioria chega nessa fase e elas morrem alguns dias depois. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E eu só quero alertar um número que a senhora mencionou no começo dessa entrevista, que o que a doutora está falando é que essa realidade, quando chega num nível como esse, e infelizmente leva à morte, a gente está falando de uma realidade que se repete dia após dia no SECOM, 23 mulheres por mês. Isso dá mais de uma por dia, se a gente for fazer uma média aqui. Exatamente. Então, o que a doutora está falando e vem falando ao longo de 32 anos, é o básico. Para você, mulher que está assistindo a gente, é o básico. É enquanto você não está sentindo nada mesmo, que você tem que procurar ali, verificar se não está surgindo alguma coisa, se não tem um pequeno ferimento, falando grosso modo, porque não sou especialista da área, mas é o básico, doutora, é a prevenção. A prevenção. A prevenção
é como aquele triângulozinho que a gente colocou, a educação é a base de tudo. Aqui é uma prestação de serviço mesmo. É isso mesmo. Então vamos prevenir, vamos evitar. São tantas mortes, a mulher não precisa morrer de câncer. Nós estamos em 2023. É inadmissível, como eu sempre digo. Eu estou cansada de ir nos congressos lá fora, colocam lá o Encontro das Águas e vão falar sobre câncer de colo do útero, nessa especialidade, nessa subespecialidade. O Amazonas o óleo dos pesquisadores é ouro em pó, é diamante para os pesquisadores quando se fala em câncer de colo do útero. Nós precisamos ser protagonistas do inverso, enfrentar. A gente não vai erradicar, é muito complicado, são anos necessários para isso, como em alguns países europeus e tal, mas a gente precisa enfrentar para definitivamente diminuir o número de morbidade, quer dizer, da doença e de mortalidade, da morte de mulheres vítimas de um câncer que é 100% evitável. Só no começo já foram 3, no tripé que ela menciona, 3 possibilidades de prevenção. Mas, doutora, antes da gente finalizar, a gente está no mês de março, é importante a gente, nessa prestação de serviço, dizer onde que as mulheres conseguem fazer o básico. Esse mês tem uma campanha cada vez mais forte para dizer, olha, UBSs estão disponíveis, o Estado está disponível, isso aqui está... A rede pública está disponível. Exatamente. Nós estamos no Março Lilás, um mês para dar enfoque à prevenção do câncer de colo do útero. Nós temos vacina contra HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos, é gratuito, é seguro, é eficaz, e estão em todos os postos de saúde, nas unidades básicas. Nós temos exames preventivos também nas unidades básicas de saúde. Vocês, mulheres, já iniciaram sua vida sexual sem nenhuma queixa. Fazer seu preventivo todos os anos. E se, por um acaso, detectar essas inflamações pré-cancerosas que eu mostrei, inflamação pré-malignas, a Fundação SECOM está lá disponível para fazer a sua colonização do colo do útero. E assim, a gente está enfrentando mais uma tragédia de uma mulher que morra por câncer de colo do útero. Doutora, a próxima vez que eu quero que a senhora venha aqui, junto ao Dr. Gerson, eu vou quebrar até a regra, eu vou colocar mais uma poltrona aqui para receber vocês dois para a gente falar sobre esse... Sepicolo. O Sepicolo que vai ser inaugurado em 90 dias. Eu quero muito vocês dois aqui. Vai ser um prazer, eu vou agradecer com certeza e dizer, pessoal, está chegando o Sepicolo, o Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero do Amazonas. É um momento histórico no enfrentamento, porque quando a gente fala em prevenção, a gente está falando não é só de colonização. É claro. A grande pergunta é, do que adianta uma mulher fazer um preventivo se ela não tem onde resolver? Sepicolo. Então, o Sepicolo vai estar lá exclusivamente para fazer. E a gente vai puxar, com isso, vai puxar a atenção para a questão da vacina contra HPV, né, do próprio preventivo, para chamar a atenção. O Sepicolo, como eu digo, realmente é o símbolo vital do enfrentamento ao câncer de colo do útero. Está brotando, finalmente, depois de 40 anos de profissão, eu, Dr. Gerson, no enfrentamento ao câncer de colo do útero no Amazonas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer. Obrigado, eu que agradeço. A vocês aqui. Muito obrigada, Caio. E agradecer, sem sombra de dúvida, ao Dr. Gerson Mourão de ter ido além das paredes da Fundação SECOM. Isso é fundamental. Foi bater na porta de deputado, foi em busca... É o tempo inteiro, é incansável. Então, não é comum. Eu estou no SECOM há 32 anos, foi o único gestor público que realmente disse, vou vestir essa camisa e vamos atrás. Bater na porta pedindo, literalmente. A emendas parlamentares dos deputados estaduais, ao nosso secretário de saúde, ao nosso governador Wilson Lima. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz. Daqui a 90 dias a gente tem muito que comemorar. Vamos comemorar sim. Obrigado mesmo, doutora. Olha, a informação que você está recebendo agora, internauta, compartilha que se a sua mulher não está assistindo, você, só para lembrar uma informação que a doutora mencionou mais cedo em off aqui comigo, existem laboratórios também em Manaus que podem ofertar a vacina do HPV para outras idades, laboratórios particulares, claro. O governo, o SUS, oferece naquela faixa etária ali da adolescência, mas a rede privada possui também a vacina do HPV para o homem e para a mulher. Tem um preço um pouco mais elevado, mas a gente está falando de investimento em saúde. Muito obrigado mais uma vez, doutora. As portas do Real Time 1 estão abertas para vocês, abertas mesmo. Eu sei do trabalho de vocês, conheço muito bem e sei o quanto vocês lutam, e lutam muito. É só gratidão. Muito obrigada, Real Time. Muito obrigado, Caio, pela oportunidade. E logo em breve, daqui a 90 dias, nós vamos estar aqui para comemorar. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E olha só, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube para receber entrevistas como essa, prestação de serviço. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.